Olá, bom dia. O meu nome é Hugo Lança e este é o nosso quarto monólogo do Direito Comercial. Hoje vamos conversar sobre comerciantes. Vamos averiguar, vamos descobrir quem é comerciante. E a resposta encontramos-la no artigo 13, no seu número 1. E, com data vénia, cito: são comerciantes as pessoas que, tendo capacidade para praticar atos de comércio, fazem deste profissão. Estamos aqui patentes, nós temos presente aqui, sobretudo, quatro elementos. Primeiro elemento, são comerciantes as pessoas. E o que se deve entender aqui por pessoas? Como bem sabe, meu bons discentes, de outras matérias, de outros conteúdos, de águas já passadas, há juridicamente, hoje, dois tipos de pessoas. As pessoas singulares e as pessoas coletivas. Aqueles que, noutros ordenamentos, e se calhar de forma até mais correta, se designam de pessoas jurídicas. Ou seja, ao ser humano, a cada um de nós, hoje, no nosso direito, como da esmagadora dos direitos mundiais, há uma relação direta entre quem é a pessoa fisicamente, biologicamente, e quem é a pessoa para o direito. Em princípio, todos os seres humanos são pessoas jurídicas. E, além destas pessoas, dos seres humanos, há hoje também uma nova categoria, não hoje, porque é secular, que são as pessoas jurídicas, uma ficção, as pessoas coletivas, como são designadas em Portugal. Nada de novo. Novo é a pergunta que lanço. Quando o artigo 13, número 1 do Código Comercial fala em pessoas, o que tem em mente? Pessoas singulares ou pessoas coletivas? A resposta é mais complexa do que parece. Aliás, olhando às vezes para a jurisprudência e olhando para a doutrina, a resposta resulta até mais, parece mais simples do que realmente é. Iremos aprofundá-la. Mas, para a primeira abordagem ao tema, parece que, sufragando a doutrina, a maioria da doutrina, poderemos dizer que, quando se fala em pessoas, no artigo 13, número 1, falamos em pessoas singulares. Depois, pessoas singulares com capacidade. A capacidade, diz o artigo 7 do Código Comercial, é a capacidade prevista depois no Código Civil. Mas também o Código Civil fala em dois tipos de capacidade. A capacidade de gozo e a capacidade de exercício. O que levanta a dúvida. E a dúvida que levanta, ou que nos suscita, será esta. Será que, ao dizer capacidade, falamos em capacidade de exercício ou apenas capacidade de gozo? Sabe, o meu bom aluno, que a capacidade de gozo é inerente ao ser humano. Pós-nascimento, todos nós temos capacidade de gozo. Mas a capacidade de exercício tendencialmente adquire-se aos 18 anos, aos 16, no caso do casamento com emancipação, ou, em alguns casos, caso de interdição ou inabilitação, independentemente da maioridade, pode não existir a tal capacidade de exercício. E a pergunta que se coloca é esta. Fala o Código de capacidade de gozo ou capacidade de exercício? Tendencialmente capacidade de exercício. Ou seja, parece que para alguém ser comerciante tem que ter capacidade por si só, poder atuar juridicamente. Dito isto, é preciso ter presente um aspecto, que é este. E se o incapaz, um exemplo menor, adquirir um estabelecimento comercial por doação ou por herança? O exemplo clássico, por morte dos seus pais, o menor adquire um estabelecimento comercial. Não permitir, como faz o direito francês, que este possa ser comerciante, se possa qualificar como comerciante. E abre aqui uma exceção, abre aqui um aspas, um parênteses, me permite. Dizer isto não é dizer que vamos permiti-lo que ele pessoalmente pratique atos de comércio. Não.
É permitir que se mantenha em funcionamento o estabelecimento que é seu. Tendo presente que sim, que seria terrivelmente injusto obrigar aquele menor a vender, a correr o estabelecimento, então temos que abrir aqui uma exceção a esta capacidade de exercício. Para dizer que em determinadas circunstâncias, pode ser bastante a capacidade de gozo. Mas pode suscitar um tema interessante que tem a ver com a possibilidade do menor maior de 16 anos ser autorizado a trabalhar. Esta porta é aberta pelo artigo 127 do Código Civil, no seu número 1, e colocando-nos perante este dilema. Poderá o menor ser autorizado a praticar atos de comércio e, como tal, depois considerado comerciante? Somos a acreditar que não. Somos a acreditar, sufragamos que não se deverá permitir ao menor o exercício de uma atividade comercial. Porquê? Porque é uma atividade exigente e que não se coaduna com o princípio excepcional de, em determinadas situações, permitir ao menor que ele exerça uma atividade profissional. Terceiro aspecto do artigo 13º. Falámos das pessoas, falámos da capacidade e que pratiquem atos de comércio. Que atos de comércio são estes? Atos de comércio subjetivos? Não pode ser. Por isso, obviamente, seriam atos de comércio objetivos. Para que alguém se torne comerciante, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade e que pratique atos de comércio objetivos. Quaisquer atos de comércio objetivos. Não acompanhamos alguma doutrina, até se calhar a maioria da doutrina, que diz que terão que ser atos não apenas atos de comércio, mas têm objetivos, mas substancialmente comerciais. Não. Não podem ser atos acessórios. Por que não? Caso do depósito. Se alguém se dedica, se tem um armazém e se dedica a fazer depósito de mercadorias que são consideradas mercadorias atos de comércio, por que não considerar aquela pessoa como comerciante, verificando-se todos os outros quesitos? Pelo que estamos em crer que se exige uma prática de atos de comércio. Finalmente, o último requisito. E que faça disso a sua profissão. O que é fazer disso a sua profissão? Fazer disso a sua profissão é procurar obter lucro desses atos, sendo que se exige uma prática habitual, reiterada. Ou seja, não é uma atividade esporádica. É algo que se faz habitualmente, como modo de vida, procurando obter rendimentos dessa atividade. Repito, o que se evita, o que se exige aqui é que não seja esporádica a atividade. Cuidado. Este habitual, este reiterado, não quer dizer que seja a única atividade. Não quer dizer que seja a atividade em que se obtém a maioria do seu rendimento. Não quer dizer que a pratique todo o ano. Pode uma atividade ser sazonal e por isso não deixa de ser habitual ou reiterada. Se eu todos os anos tiver um restaurante de praia em que está aberto 5 meses, ou 4 meses, ou 3 meses, não deixa de ser uma prática habitual. É sazonal, pela necessidade das coisas, pela necessidade da vida comercial, mas não deixa de ser uma prática profissional. Dito isto, repetimos, o comerciante é aquele que pratica atos de comércio, é a pessoa que tem capacidade jurídica, que pratica atos de comércio objetivos e que faz disso a sua profissão. Se estes são os comerciantes, quem não são comerciantes? Quem não é pessoa singular? Quem não tem capacidade jurídica? Quem não pratica atos de comércio objetivos? E quem não faz disto, ainda que preencha os outros 3 requisitos, não preencha o último, eles são cumulativos, não faça disso a sua profissão. Saber quem não é comerciante é o nosso próximo desafio. Até breve.